É um prazer inenarrável estar aqui nessa noite. Eu posso dizer para vocês que, apesar de ter um currículo, né, que foi resumido aí, hoje eu sou uma improvável nessa noite de hoje, porque estou num dia improvável também de estar aqui. Eu acabei de ter um filho, fazem exatamente 30 dias, um mês, né? E para as mulheres, elas conseguem entender que esse período é um período extremamente desafiador. E em um outro momento da minha vida, eu jamais cogitaria estar aqui nessa noite. E é sobre isso que eu quero falar com vocês também. É realmente uma data que é um marco para a minha vida, principalmente para a minha vida, para a minha carreira e para a minha vida, né? Então, é por pura ousadia de ser que eu estou aqui nessa noite, em um dia que foi extremamente difícil, que eu não dormi, que eu não preparei nenhuma roupa, ao contrário do que vocês estão imaginando, que eu não preparei nenhum maquiador para me maquiar, nenhum cabelo. Vários empecilhos aconteceram, mas eu me desafiei a estar aqui nessa noite para falar justamente sobre isso, sobre esses desafios que a gente precisa romper, que só são possíveis quando a gente entende quem se é, para que a gente nasceu e por que nós estamos aqui, que propósito que nós carregamos. Então hoje eu quero falar com vocês justamente dessa mulher que tem se desafiado, que tem superado, assim como tantas mulheres no Brasil e no mundo, a desafiar para padrões e rótulos que nos são impostos desde a nossa infância. Então, como foi apresentado, né, eu sou conhecida por ser jornalista, comunicadora, apresentadora de TV, empresária, mas ao longo dos últimos 5 anos, eu tenho passado por um processo de descoberta de quem eu sou. E hoje é essa pergunta que eu também quero fazer para vocês. Vocês conseguem responder? Nós somos o que somos ou nós somos o que fazemos? Ou somos o que vestimos? Ou somos o que temos? Muitas das vezes nós somos tentados a ir por esse caminho. E aí é preciso fazer um caminho inverso. Um caminho de olhar para dentro, para que realmente a gente saiba quem nós somos. De acordo com uma pesquisa que foi publicada no The Guardian, feito por uma enfermeira australiana que cuidava de pessoas em leito de morte, ela fez essa pergunta para pessoas que estavam prestes a morrer. Qual é a sua maior frustração? O que você gostaria de ter feito? E a resposta número 1 foi: eu gostaria de ter sido fiel a mim mesmo durante a minha vida. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje e cada um de vocês, eu espero que vocês sejam levados a essa reflexão, mas eu vou falar sobre a minha vida para que eu conseguisse estar aqui hoje, nessa noite, falando para vocês. Então, essa Raquel que vocês conhecem, uma Raquel em construção, assim como eu acredito que cada um de nós também é. Mas eu preciso voltar para a Raquel lá da infância, porque a gente realmente precisa respeitar e olhar para essa criança interior que cada um de nós carrega e que muitas das vezes a gente descarta. Então, desde muito pequena, eu sempre ouvi, desde bebê, depois de muito pequena, nossa, que menina linda, que olhos bonitos, que menina linda. E isso chegou num ponto que chegou a me incomodar. E eu pensava comigo mesma e cheguei até a confrontar a minha mãe: mãe, eu não quero ser só bonita. Isso já mostrava o tipo de valor que eu carregava, mas que ao longo dos anos isso vai se esvaindo. E aí fui crescendo e na primeira infância, ainda com 10 anos, para contemplar isso, eu decidi fazer um evento de moda, um desfile de beleza. E eu disse: eu quero que todas as minhas amigas participem, porque todo mundo é bonito, então eu vou convidar todo mundo, produzir o desfile. Chamei todos os vizinhos e fizemos então um desfile. É claro que eu encerrei o desfile, afinal eu tinha autoestima. Eu tinha ouvido a vida inteira de que eu era bonita. Mas tenho que abrir um parêntese aqui. Aos 10 anos eu já era uma criança fora dos padrões. Eu era extremamente gordinha. E sim, existem padrões ainda para nós mulheres desde a infância. Mas eu não me ligava nisso. Os anos foram passando e eu passei a ouvir: nossa, mas você está gordinha. Você está muito gorda. Eu acho que você está comendo muito. Acho que você precisa emagrecer. E aquilo foi me doendo, aquilo foi me batendo lá dentro. E aí eu disse: mãe, eu acho que eu preciso emagrecer, vamos a um nutricionista. E lá o nutricionista disse: realmente você precisa emagrecer. E eu passei por um processo de emagrecimento. Daí então eu passei a ouvir: nossa, mas você está muito magra. Está magra demais. E realmente eu estava muito magra.
eu já estava no padrão da modelo, da top model, extremamente magra. E eu passei a ficar meio confusa. Mas tá, isso é um elogio ou isso é uma crítica? Bom, fui por um caminho de ser modelo, já que todos diziam, tá tão magra que deve ser modelo. Então, fui ser modelo. E comecei aqui em Teresina, depois morei em São Paulo durante um tempo, e lá em São Paulo eu recebi um não estratosférico, que foi um grande trauma na minha vida, de um casting muito importante do maior evento de moda do Brasil. E a pessoa que selecionava as modelos disse, olha, você quase passou no casting, você está um pouquinho gorda, precisa emagrecer. E eu entrei em crise. Afinal, eu era gorda, eu era magra, o que eu era de verdade? E eu pedi para ele me explicar, mas eu estou gorda como? Ele disse, você está com 2 centímetros de quadril a mais, não se encaixa dentro do nosso padrão. E ali foi um grande trauma para mim. Ali eu passei a desenvolver uma bulimia. Ou seja, eu comia e botava para fora. Logo foi controlada, porque logo a gente conseguiu perceber os sintomas. Voltei para Teresina e já como jornalista, né, já tinha passado no vestibular para jornalismo, na Universidade Federal do Piauí, disse eu preciso trabalhar, comecei a trabalhar numa televisão como estagiária e logo me colocaram no vídeo. A televisão, ela promove também algo que a gente chama de distorção de imagem. Você nunca vai se ver numa tela exatamente como você é. Ela tem uma distorção, ela não é horizontal, então ela pode largar um pouquinho mais, achatar também. Então eu tinha uma dificuldade de me ver na TV. Na verdade, eu praticamente não aceitava me olhar na televisão. Porque quando eu me olhava, eu via defeitos. Inúmeros, não só na minha questão física, mas também em tudo que eu fazia, eu falava. O meu nível de exigência já era alto e passei a ter um nível de exigência ainda muito maior. Então, eu não me permitia ver, isso era uma forma de eu conseguir fazer o que eu fazia. Por mais que eu recebesse elogios, eu nunca estava satisfeita. Eu sempre achava que eu tinha que melhorar mais. E assim foi ao longo dessa carreira que muitos aplaudiram, que muitos me viram como uma grande referência, como uma mulher de sucesso. Mas aquela Raquel que estava ali, em outdoors, nas telas, nas campanhas publicitárias, nas redes sociais, nos desfiles de moda, fazendo já um grande evento de moda que se tornou o maior do estado, referência hoje no Brasil, não era aquela mesma Raquel que eu me via. E aí veio então o momento de me tornar mãe, a maternidade, que foi justamente um romper. A gente sabe como mulheres que são mães, a maternidade é um antes e um depois para as nossas vidas. E por isso que eu também estou aqui hoje, porque hoje é um romper para mim, estar falando isso com vocês. E na minha primeira gestação, eu senti uma liberdade. Eu falei, agora eu posso comer. Então eu vou comer muito. E eu era muito feliz grávida, comendo. Engordei 20 quilos. Depois não queria voltar ao trabalho. E quando decidi voltar a trabalhar, ainda muito plena e feliz com a maternidade coloca a gente num patamar que a gente não entende muito bem, né? Mas eu estava muito feliz. Quando volto para o trabalho, o comentário era como ela está gorda. E os julgamentos eram como ela tinha engordado. E eu estava apresentando novamente o maior evento de moda do estado, afinal eu era uma referência estética. Eu era um modelo. Como que uma modelo, uma referência estética, está nesse corpo? E foi muito doloroso ouvir de mulheres o que eu ouvi. E eu não ouvi com verdade, eu ouvi pelos bastidores. Risos, críticas. E ali veio uma crise. Será se eu não consegui comunicar aquilo que eu era? E eu errei naquilo que era a minha formação, comunicação? Eu não consegui passar o meu valor real? As pessoas estavam apegadas à imagem, ao imagético, ao estético da Raquel Dias? E a Raquel real? Eu errei nisso e veio uma culpa gigantesca, que foi muito difícil de lidar com tudo isso. Mas eu me permiti passar por um processo de autoconhecimento. E eu disse, não, eu preciso realmente comunicar aquilo que eu sou.
E aí veio a pergunta, mas afinal, quem eu sou? Eu sou aquela que era magra, é gorda, é isso, é aquilo? Então a gente precisa parar para refletir qual é a referência que nós estamos tendo para as nossas vidas. E ali eu passei por um processo, e o processo, gente, ele não acaba, ele continua, ele não vai acabar nunca. De autoconhecimento, de maturidade e evolução emocional e espiritual, são pilares que hoje eu trabalho muito, que não abro mão de forma alguma. E dentro desse processo, né, a gente passa realmente a descobrir qual é a nossa identidade, que ao longo do tempo você vai realmente perdendo. E é necessário que haja um resgate e muitas vezes uma soma daquilo que são seus aprendizados, daquilo que são as suas superações, daquilo que você é além do que o que você faz, né? E hoje estar aqui é um grande romper para mim, porque lá atrás, jamais, em hipótese alguma, eu levantaria a possibilidade de ir num pós-parto, um mês apenas depois, estar num palco tão importante, falando para um público, falando para você na internet, falando para as redes sociais, porque eu não estaria no padrão. E a Raquel, ela jamais permitiria isso, porque a referência dela seria o julgamento dos outros. Então, aqui, eu queria que a gente chegasse nesse ponto, que a gente pudesse realmente refletir o que é que nós somos de verdade. Quais são os valores que a gente tem levantado numa sociedade onde tem parado apenas para observar o supérfluo, o estético. E quantas vezes a gente tem se levado para esse lugar? Qual a formação que nós temos dado para homens e mulheres, né? Porque existe uma exigência muito grande das mulheres, mas a gente precisa criar uma sociedade firmada em princípios, com verdade e humildade, de que ela precisa ser ainda construída para que a gente tenha realmente seres humanos. Porque nós não somos fazedores humanos. Nós não somos outra coisa a não ser aquilo que se é. Nós somos seres humanos. E para isso, precisa-se ter uma ousadia para ser aquilo que se é. E aí eu fecho com um desafio realmente para vocês, que é: vocês podem ter essa ousadia de ser aquilo que se é? Será se já chega um momento da gente ir para esse outro lugar, de comunicar, de falar daquilo que se é? É claro que existe hoje também, né? A gente tem vivido um tempo de redes sociais, eu consigo caminhar também ao longo desses anos, né, dentro de televisão, dessa transformação, né, do analógico para o digital, onde tem se banalizado também a vulnerabilidade, mas a verdade é que você também só pode falar daquilo que você passa e daquilo que você supera. É importante a gente entender, né, que a gente precisa ter autoridade para falar de certos assuntos. Então, eu só posso hoje estar aqui falando disso porque carrego realmente, né, essa história, carrego essa superação e tenho me forjado a ser aquilo que nasci para ser. Mas a verdade é que o processo ele não acaba aqui, ele não termina. Mas a gente também precisa ter essa ousadia de vir e passar a ter um tipo de comunicação que conecta com as pessoas. E muito se pergunta, né, em tempos de redes sociais, o que faz uma pessoa vir a ter sucesso? Existem fórmulas. Vai ter a foto que realmente vai dar mais like, se vocês me perguntarem, sim. Para a mulher que usa biquíni, né, Carol? Vai dar mais like, não vai? Vai dar mais like. Se você botar um fio dental, vai subir a audiência, não é verdade? Mas e aí? O que é que você realmente somou na vida de alguém? Se encerrasse hoje a sua vida, o que é que você realmente comunicou para as pessoas? E eu fiz essas perguntas ao longo das minhas crises, ao longo dos anos. Então, que a gente possa realmente ter pessoas reais, né? Mulheres reais também. Por que a gente se esconde tantas vezes? Quer se mostrar sempre pronta, né? Não vai ter isso sempre. Vão ter dias que a gente vai estar mais frustrada, vai ter dias que a gente vai estar mais cansada, mas a gente não vai deixar de ser aquilo que a gente é por conta de uma circunstância, por conta de um momento e muito menos por conta de um julgamento alheio, né? Então é um processo também de libertação
para todas nós mulheres. E hoje eu entendo que eu carrego também esse propósito. Ao longo da minha vida, caminhando por todas essas áreas, é realmente desafiador. Você dá a cara a tapa e está ali todos os dias, por exemplo, na frente de uma televisão, sendo avaliada, sendo julgada, não é fácil. Mas cada um carrega algo muito especial, não é verdade? Cada um de nós carrega um propósito. E realmente o mundo, ele precisa disso. Ele precisa de você, com a sua verdade, com aquilo que você é. Porque assim, dos iguais já tem muito, a gente precisa realmente desse diferente. A nossa identidade, ela é só uma. Eu posso usar a sua identidade? Não posso usar seu RG. Posso? Não posso. Cada um de nós tem uma. E a gente precisa usar essa identidade. Não só ao nosso favor, para que nós venhamos a ser felizes, mas também porque o mundo precisa de mim e de você. Meu muito obrigada. Uma boa noite.